Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, é uma alegria poder estar de volta a casa. Para quem não me conhece, me chamo Diogo Colognesi e hoje aconteceu algo interessante. Nas memórias do Facebook veio uma foto de 10 anos atrás. Eu estava no meu primeiro retiro jovens, The Walking Dead. Então, muito legal. Vou contar rapidinho para quem não me conhece, né? Eu conheci a Cristo em 2011, 2010, foi por aí, Léo? O Léo teve a coragem de me convidar, foi corajoso mesmo, né? E a partir de então, eu passei a conhecer os jovens aqui da Aliança, e conheci a Cristo. Eu estava lembrando, né, desse sentimento, que aqui no Grupo Aliança eu conheci duas coisas que mudaram a minha vida. A primeira foi a salvação em Cristo, e depois a minha esposa. Em abril nós completamos 5 anos de casados, né? A Sofia Sebem, 5 anos, ela tem perseverado, não é fácil, né? E a partir do convite do Léo, eu conheci os jovens. Aí a situação era tão difícil, passaram para o Fábio, depois o Fábio chamou o Michel, aí não resolveu a situação, largaram lá para o Predebon. Até hoje, né, não está tão fácil assim, mas estamos aí, né? Então é um agradecimento que eu faço a todos vocês, como Grupo Aliança, né? Porque vocês fizeram a diferença. Mesmo vocês que talvez não estavam naquele momento, na época onde eu conheci a Cristo, mas pelo simples fato de vocês estarem aqui e ainda a Aliança Bíblica se encontrar toda semana, é um fato de agradecimento. Muito obrigado mesmo. E aconteceu uma coisa maravilhosa. Veio, do meu lado sentou uma colega minha do ensino fundamental, né? Olha, primeira vez hoje, né? Olha, conheça esse Deus, né? Ela não deve estar entendendo, assim, ela diz, o Diogo, meu colega, está aí passando estudo bíblico, ela deve estar dando, assim, uma faísca na cabeça dela. Eu era terrível, viu que Deus transforma mesmo, viu? Né? Eu não estou entendendo nada. Eu estou em Farroupilha desde 2018, fui enviado pela Aliança, né? Como obreiro. Então hoje eu estou como obreiro na Aliança Bíblica de Farroupilha. Acho que era isso, né? Apresentado estou, ok. Sabe, gente, uma coisa, aí a gente pode conversar mais depois também, se tiver alguma dúvida aí. Estava pensando, né, na minha infância, eu nasci no país Tamandaré, né? Tamandaré é um país, algumas pessoas pensam que é um bairro, mas é um país. E eu lembro que a minha mãe falava assim, né? Diogo, cuidado do jeito que tu fala. E eles não queriam ensinar o italiano, né? Que não é o italiano, é um tipo de italiano, né? Porque depois o pessoal vai ficar pegando no teu pé, vão te chamar de colono. Até no sobrenome tem colono, né? Colognense. E aí eu sempre que era uma briga, porque eu sofria bullying, né? E aí vem um tal de Badim, é esse o camarada aí? Agora todo mundo acha bonito, né? Então tá bom, eu podia ter montado um Instagram e aí eu ia influenciar a pessoa, era só eu falar. Olha que coisa maravilhosa. E o tema de hoje, ele vai a esse encontro, influenciados. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Influenciados. Todo mundo encontrou 1 Coríntios 15? Então, eu não vou me ater ao capítulo 15, eu não vou fazer um estudo expositivo, um estudo temático, e eu quero que você grave no seu coração o versículo 33. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é conhecido como o capítulo da ressurreição. Então aqui o apóstolo Paulo, ele explica a importância da ressurreição de Jesus Cristo e a nossa esperança como cristão, a ressurreição então, para nós, né? A ressurreição dos mortos. E o que estava acontecendo aqui em resumo? Algumas pessoas estavam sendo influenciadas com um falso ensino e que eles não estavam acreditando na questão da ressurreição. Então Paulo fala o seguinte no versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons
costumes. Mais uma vez você leia junto comigo. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos orar? Por favor, baixa a sua cabeça. Senhor Jesus, como nós cantamos, te louvamos, Pai, como o Senhor é grandioso e como é maravilhoso conhecer, Pai, Tu. Que maravilha, Pai, a gente poder partilhar da nossa vida, estudar a Tua palavra, Senhor Deus, e ser transformado conforme ao Teu querer, Senhor Deus. Nos conduz nesse estudo, Pai amado, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja poderosamente nas nossas vidas, transformando o nosso coração, transformando o nosso modo de enxergar, de pensar e de agir-nos conforme a sua imagem e semelhança, Pai amado. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui transformados e que a Tua palavra crie frutos no nosso coração. Isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, este versículo é interpretado como um aviso, né? Podemos dizer um aviso solene. Vivemos em um mundo rodeado pelo pecado, nós somos pecadores e disso nós sabemos, e nós somos pessoas que recebemos influências, nós somos influenciáveis. Nós, poderia dizer, somos altamente influenciados. De acordo com vários estudos científicos, o ser humano ele é influenciado em muitos aspectos. A sua tomada de decisão, comportamento social, escolhas alimentares, crenças, né? Formas de comunicação, tudo isso nós somos bombardeados e influenciados. E aqui é interessante a gente pensar que toda a influência ela tem alguma referência. Toda influência ela tem alguma referência. E dando uma passada assim pela nossa vida, quando nós somos crianças, nós somos influenciados, certo? E quem é a nossa referência? Em primeira escala são os pais. Os pais influenciam a gente diretamente. Depois tem os parentes, os professores e o que a gente pode chamar de microsociedade. O bairro onde a gente vive, as pessoas com quem a gente se relaciona, isso tem um impacto na nossa formação e na influência que nós recebemos. E aqui, gente, nós podemos até agradecer, porque ainda a gente vive num reduto conhecido como Gringolândia, que é um reduto saudável pela influência. É uma região que ainda valoriza a família, que valoriza os bons costumes, que valoriza o trabalho, que valoriza a palavra, você ser uma pessoa de bem, vamos dizer assim. E a palavra que eu digo não é a palavra de Deus, mas você ter palavra e honrar a tua palavra. A gente ainda nasce e cresce nesse ambiente onde a gente é bem influenciado. Em muitos lugares, isso já se perdeu. Então a gente tem esse ambiente. Em um segundo momento, a gente entra no que nós chamamos de pré-adolescência, adolescência, e a gente quebra com esse núcleo familiar e a nossa influência ela passa a ser o que chama no meio acadêmico de pares. O que é esses pares? São as pessoas mais próximas que nós, na adolescência, passamos então a ter maior contato, os amigos. Então, você tem um melhor amigo, essa pessoa vai te influenciar. Você já tem um grupo que se destaca da família. E, na verdade, você até cria uma resistência para a influência da família. A adolescência é assim. A gente começa, então, a se relacionar no ensino médio, universidade. Entra as mídias, não que na infância não havia, mas agora elas entram como formador e influenciador. E os professores, em especiais, os professores universitários, não todos, não me entendo errado, mas em sua maioria militantes que tentam influenciar os jovens. Então há uma ruptura desse núcleo familiar e o jovem pré-adolescente ele acaba moldando-se, formando-se, influenciando num outro núcleo.
E aí nós vamos para a fase adulta, e a fase adulta já está consolidado seu caráter, seus valores, mas mesmo assim, na fase adulta, nós somos influenciados. Nós somos altamente influenciados, mesmo na fase adulta. E eu gostaria de te perguntar, quem tem influenciado sua vida? Essa é a resposta que você vai ter que dar para você mesmo. Quem tem sido a sua referência? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E aqui é um alerta. As más companhias corrompem. Não se deixe enganar. Aqui Paulo está fazendo uso de um provérbio popular que passou a ser palavra de Deus. Então é um alerta, porque o que Paulo está querendo dizer? Que nós, mesmo sendo cristãos, maduros, conscientes, talvez vindo de uma boa formação, a gente não pode deixar se enganar. Porque nós podemos deixar ser influenciados. Nós podemos deixar ser influenciados. Fazendo uma análise, talvez você esteja aí pensando no seu íntimo, mas Diogo, eu olhando, analisando as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu converso, minha rodinha de chimarrão, meus colegas de trabalho ou de estudo, não são pessoas tão ruins assim, os caras são até tranquilos, viu? Não tenho recebido tanta influência negativa. Eu até convivo com o pessoal aqui, a turma da Aliança. A maioria dos meus amigos é aqui do Grupo Aliança. Então, as minhas influências, elas são positivas. Estou no caminho. O problema é que muitas vezes nós esquecemos que as influências, elas não vêm só de maneira física. Elas vêm de maneira virtual. E aqui é um ponto que eu acho, gente, que nós estamos nos enganando. Nós não estamos pensando o quão perigoso é as mídias sociais. O quanto elas têm influenciado a nossa vida de maneira negativa. E como diz o versículo, a tal ponto de corromper bons costumes cristãos. E aí eu fiz uma pesquisa e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados para você pensar nisso. Um estudo realizado pela Royal Society for Public do Reino Unido mostrou que o Instagram é a pior rede social para a saúde mental, devido à pressão que as imagens perfeitas dos influenciadores exercem sobre a autoimagem e a autoestima. Isso aqui são estudos sérios, gente. Estudos sérios. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, mostrou que o uso excessivo das redes sociais está associado a sintomas de depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Aí a gente está todo dia aqui, ó, não vê a hora passar. E ouvindo um monte de gente falar e dizer coisas, olha, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve comer assim, você tem que tomar um limão de manhã cedo, não, você tem que fazer isso, você tem que correr, acorda às 5 da manhã, toma banho gelado. Quem inventou isso aí, misericórdia, né? Não é gaúcho, esse não é gaúcho, no inverno não passa. E a gente é influenciado por essas coisas, bombardeados. Terceiro, outro estudo, publicado na revista Pediatrics, mostrou que o uso de redes sociais podem levar a comportamentos de riscos com o consumo de álcool e drogas, e aqui na fase adolescente. Um relato da Children's da England apontou que os influenciadores digitais muitas vezes promovem padrões inatingíveis de beleza e estilo de vida que podem levar a se sentir inadequados, insatisfeitos com as suas próprias vidas. Rede social é só coisa boa, né? Só coisa boa. Aí tá lá a esposa do cara, a Sofia tá lá olhando, um monte de gente bonita, ela olha para o marido e diz, Jesus, que cruz, hein? A gente começa a analisar a grama do vizinho e achar que ela é sempre mais bonita. Sempre estão fazendo viagem, estão sempre felizes, tem sempre dinheiro.
mulheres, eu não sei se são amigas ou elas têm redes sociais em comum. Elas são dos Estados Unidos, elas fizeram uma pesquisa, né? E criaram no seu Instagram uma semana por um tour pela Europa, sem sair dos Estados Unidos. E um monte de gente compartilhando e comentando, nossa, que alegria, viagem dos sonhos. Elas nem saíram do lugar. E a gente começa a olhar para a nossa vida e ficar insatisfeito. Porque a vida, né, da internet, ela é maravilhosa. E a gente pensa, nossa, mas só eu que tenho dificuldades. Quinto estudo, realizado agora pela Universidade de Viena, na Áustria, mostrou que os influenciadores digitais muitas vezes promovem produtos e estilos de vidas pouco saudáveis e que podem levar a comportamentos de riscos para aqueles que imitam. E aí, eu não sei se vocês sabem a moda dos desafios, né? Essa semana, uma criança num desafio, uma criança com um desafio do desodorante acabou vindo a óbito. Na outra semana, outra criança também, com desafios propostos aí nas redes sociais. E a pergunta, agora mudando então, quem você tem seguido nas redes sociais? As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Pais, o que seus filhos têm olhado? O que eles têm sido influenciados? Eu não quero entrar em nenhuma polêmica. Há pouco tempo a gente viveu uma história muito triste. Mas, infelizmente, os pais estão tão ocupados que não sabem o que os seus filhos têm na mochila. Não sabem o que os seus filhos têm na mochila. Quem dera, vão saber o que os seus filhos estão seguindo nas mídias sociais. Quem que eles estão ouvindo, né? Por quem eles estão sendo influenciados. E aí, minha gente, a gente pode estar pensando, ouvindo tudo isso, entendendo, não, realmente a gente tem que cuidar. Lá diz, Paulo alerta, é palavra de Deus, a gente não pode se enganar, é um perigo ser influenciado, mas eu sou inteligente, eu sou vivido, tu acha que é qualquer um que vai me passar a perna? Você acha que eu vou ser enganado? Eu já tenho um certo tempo de caminhada com Cristo, né? Eu sou vivido, já passei por tantas, eu não vou me deixar influenciar facilmente. E aí tem uma história de um homem mais sábio do mundo, eu gostaria que você fosse lá para a 1 Reis, por favor. Eu quero dar uma olhadinha na história, 1 Reis, capítulo 3, camarada aqui. 1 Reis, capítulo 3, nós vamos do verso 7 ao 12. Aqui então, história de Salomão. Diz o seguinte, acompanha comigo aí. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Olha a responsabilidade. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Salomão, um jovem, começou da melhor forma possível. Então ele chega diante de Deus e ele podia pedir riqueza, ele podia pedir vingança para os inimigos, podia pedir os reinos, um monte de coisa. Ele vai lá e pede discernimento, ele pede sabedoria. E esse pedido agrada a Deus. E Deus concede em abundância. Olha que coisa maravilhosa. E olha o quanto que ele era sábio. 1 Reis 4, página seguinte, versículo 29 ao 34. Olha o que diz. Deus deu a Salomão sabedoria,
discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Zairat, Etã, mais sábio do que Ema, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cantos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens das nações vizinhas ouviam a sabedoria de Salomão. Vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Que homem! Imagina você sentar na presença de Salomão, ouvi-lo falar, e aqui fala que ele não era só sábio para distinguir, discernir, mas ele também tinha um conhecimento que a gente pode falar das ciências naturais, sobre os animais, as plantas. Era um homem super inteligente. Você acha que esse homem ia se deixar influenciar? Um homem tão inteligente, será que ele ia ser influenciado? A gente imagina que não, né? Um homem tão sábio, com tal conhecimento, mas olha o que aconteceu lá em 1 Reis 11, versículos do 1 ao 6. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hetitas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre as nações, porque elas o farão desviar para seguir os seus deuses. Isso aqui está lá na lei em Deuteronômios. Deus havia avisado, estava escrito na lei: vocês não poderão tomar mulheres dentre as nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres levaram a se desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Peraí. Volta comigo. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. No final da vida, gente, Salomão desobedeceu os mandamentos de Deus, abriu, uma exceção, deixou-se influenciar, mas Salomão era o homem mais sábio, que tinha maior discernimento, conhecimento. Aquele primeiro pedido do Salomão jovem agradou a Deus, um coração que não queria riqueza, que não queria poder, um coração voltado ao Senhor. Mas foi influenciado e se desviou da presença do Senhor. Muita gente começa bem. Muitos jovens começam bem. Se a gente olhar, isso é triste. Lá há 10 anos, Quantos jovens? Nós tivemos um retiro com 100 jovens. Muitos começam bem, com um coração voltado ao Senhor, querendo realmente seguir, mas se deixam influenciar, sejam pelo convívio físico, seja por algum professor, por alguma ideologia, seja pelas influências digitais, e acabam se desviando. E esse não é um alerta só para os jovens, Essa é uma queixa que eu tenho lá em Farroupilha, Não é uma queixa, Mas a gente fala diante de Deus uma lamentação. Onde é que estão os anciões da igreja? Onde é que estão? Construir uma casa na beira-praia.
Estão lá pescando. Coisa boa, né? Só que se deixaram influenciar a tal ponto que esqueceram a sua missão, esqueceram o seu chamado. E Deus acabou ficando de lado. Se aposentaram espiritualmente também. Infelizmente, muita gente chega no final, andou tão bem, mas chega no final e se deixa influenciar e se afasta dos caminhos do Senhor. O que tem influenciado a tua vida? Qual tem sido a referência que você tem olhado, que você tem seguido? Tem uma coisa meio doida, eu estava preparando esse estudo, estava pensando, né, gente? Você imagina se Jesus, né, ele não tivesse vindo há 2000 anos atrás, ele tivesse chegado agora, né? Com toda essa tecnologia. Será que Jesus ia ter Instagram? Será que Jesus ia ter Facebook? Isso é uma doidice minha, tá? Será que ele ia ter canal no YouTube? Né? Qual que ia ser o nome? Né? Eu acho que ia ser Arrepende-se. Né? Imagina Jesus, você acordar assim, pegar seu celular para dar uma olhada no feed aí de Jesus, aí tem uma foto de Jesus assim com os apóstolos, dando um rolê na Galileia, né? Que coisa maneira. Aí você imagina, você pensar, né, que tudo o que Jesus postasse, tudo que Jesus comentasse, você iria lá, você iria curtir, você não iria? Você não iria lá, bah, que legal. E será que tudo que Jesus postasse ia ser palavra de Deus? Acho que sim, né? Ia ser canonizado. Aí você ia lá curtir, coraçãozinho, ia comentar. Nossa, que impactante, hein? Você ia compartilhar. Você não ia fazer isso? Imagina, se Jesus, todo dia você pudesse acessar tudo que Jesus postou, todos os seus passos, todas as coisas que ele deixou. Sabe o que acontece, gente? Jesus já fez isso. Está aqui. Jesus já comentou. Jesus já escreveu tudinho. Deixou aqui. Sabe que tem uma questão de coração. A gente curte mais o influenciador. A gente vê mais o cara do YouTube do que curte a Bíblia. A gente comenta mais sobre coisa que a gente ouviu lá, do fulano que a gente nem conhece, do ciclano, coisas desse mundo, do que a palavra de Deus, do que o evangelho, do que as coisas do reino de Deus. A gente compartilha mais as coisas daqui do que as coisas do reino de Deus. Jesus deixou. A questão é que a gente está muito influenciado pelas mídias sociais. Muito. Gastando muito tempo também com isso. E ao contrário de Salomão, então eu queria fazer uma comparação e finalizando aqui, tá, gente? Gostaria de fazer uma comparação com Jesus. Porque até na questão da influência, Jesus foi um exemplo para nós. Ao contrário de Salomão, Jesus ele começou muito bem e terminou bem. Jesus, em uma passagem, eu não vou buscar o versículo agora, em que os discípulos, eu vou parafrasear, né? Os discípulos vão lá buscar comida, eles estão preocupados com a comida, né? E aí ficou lá Jesus, e aí eles voltam. E Jesus, alguém te deu comida aí? A resposta de Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele é totalmente influenciado por Deus Pai. A comida de Jesus é fazer a vontade do Deus Pai. E ele usa esse exemplo de comida porque a comida é o que nos dá energia. Nós precisamos comer para viver. Então Jesus nessa passagem está ensinando para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele é totalmente, o Deus Filho, é totalmente influenciado pelo Deus Pai. E aí no momento de grande aflição, no momento onde que Jesus, talvez, até pensou em desistir, e assim acontece na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós pensamos em desistir. Lá no Getsemane, momento mais difícil de Jesus, ele se prostra com o rosto no chão, amargurado, aflito. E ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta. Mas se não é possível, que a tua vontade seja feita. Jesus era influenciado pelo Deus Pai. E aí, no seu último momento de vida aqui terrena, crucificado,
ele dá um brado e ele diz: está consumado. Diferente de Salomão, Jesus foi até o final da sua vida influenciado diretamente para o Pai. Ele diz: está consumado. E com isso, ele curva a cabeça e entrega o Espírito. A obra da salvação foi feita. E hoje, como foi comentado no louvor, nós temos acesso a essa salvação. E essa salvação nos dá nova vida. Uma vida totalmente transformada. E uma vida onde que nós não precisamos mais depender da influência do mundo. Nós somos criados para depender, para ser influenciado pelo Deus Pai. Por Jesus. Quem tem sido a tua referência? Quem tem te influenciado? Ou eu posso terminar agora com uma pergunta. Quem realmente você tem seguido? Porque essa vai ser a tua referência. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, Pai, por esse aviso, Senhor Deus, para que nós não nos deixemos enganar pelo mundo, Senhor Jesus, e pelas más companhias. Sejam elas físicas, Pai, sejam elas de maneira digital, Pai amado. Que tudo que os nossos olhos virem, tudo os nossos ouvidos ouvirem, Pai, que seja influenciado diretamente por Ti e da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos Teus seguidores. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos influenciados por Ti, não só no domingo, não só no grupo célula, mas durante todos os momentos da nossa existência, Pai. Amanhã, na segunda-feira, que nós possamos lembrar disso, todos os momentos que alguém tentar, Pai, nos convencer a se afastar de Ti, nos convencer a fazer o que não agrada ao Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, lembrar, Pai, que o Senhor tem as palavras da vida, que o Senhor, Deus, quer nos conduzir por o caminho até o dia que o Senhor voltará e nos buscar, ou então nós chegaremos na Tua presença. Obrigado, Pai, que a Tua palavra transforme a nossa vida, Senhor, e que nós possamos também influenciar as pessoas com o Teu reino. Obrigado, Senhor. Amém? Amém.